Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? A gente vem dizendo aqui há muito tempo que essas manifestações provocadas por Silas Malafaia, Bolsonaro e toda a sua turma não vai mudar absolutamente nada. Os inquéritos não vão parar, os processos não vão ser interrompidos. Bolsonaro é réu e o processo contra ele vai continuar. Ele vai ser preso, ele vai ser condenado. Então, assim, é inútil o esforço dessas pessoas estarem fazendo essas manifestações com o objetivo de jogar as pessoas contra a justiça brasileira, contra Alexandre de Moraes, contra os poderes da República, contra o governo Lula. Enfim, eles querem convencer a todo custo as pessoas de que Bolsonaro é um inocente, que Bolsonaro não fez nada, que não teve golpe, que é só perseguição política. Eles querem fazer isso a todo custo. Mostrar ao Brasil um retrato que não é isso que as provas que estão aí contra o Bolsonaro mostram. Mas eles querem convencer as pessoas de que a justiça está errada, o STF está errado, Alexandre de Moraes está errado, Paulo Gonet está errado, todo mundo está errado, e eles que tentaram o golpe, e vimos as cenas no 8 de janeiro, eles querem mostrar para a população que eles aqui estão certos. Ou seja, querem inverter completamente os papéis. E aí, a gente espera, de verdade, que essa tenha sido a última manifestação do Bolsonaro. E que depois disso, o que a gente espera é ver Bolsonaro na prisão, que é o lugar dele. Ele e todos que tentaram esse golpe de Estado. Mas vamos aqui a algumas coisas que foram ditas por essa gente que estão tentando a todo custo falar de anistia, quando eu vou adiantando aqui, gente. Não existirá anistia. Então vamos aqui a algumas falas. Eu quero começar aqui pelo Nicolas Ferreira. Eu acho interessante que, primeiro, ele ataca Alexandre de Moraes, chamando de, não só Alexandre de Moraes, mas ele chamou de ditadores de toga, e aí ele cita o Alexandre de Moraes, chamou Alexandre de Moraes de covarde, e disse que eles queriam parar a direita, mas olha nós aqui, foi a palavra que ele usou. Também disse que Bolsonaro é a maior liderança política da história do Brasil e que eles queriam parar essa liderança. E também disse que o Brasil é nosso, ele bate no peito e diz assim, o Brasil é nosso, e não de ditadores do STF. E ainda admite, quando ele diz, se um dia esse homem for preso, ele for para a cadeia, não será só ele, vai ter outro. Sim, vai acontecer. Então já admite, inclusive, que os processos contra o Bolsonaro vão continuar e que o final de tudo isso é Bolsonaro e aqueles que tentaram o golpe de Estado na cadeia. Então a fala do Nicolas Ferreira não tem nada de novo, tenta atacar Alexandre de Moraes, atacar a justiça brasileira. Falou também do ministro Barroso, chamou o Barroso de debochado, e ele disse que a fala que o Barroso falou sobre perder o Mané é uma fala de bandido. Ou seja, apenas um moleque que tem a capacidade, porque é um deputado, de afrontar a justiça brasileira e os ministros do STF. Aliás, o que a gente vem dizendo aqui é que Nicolas Ferreira deveria ser caçado e preso, porque as coisas que ele diz são inadmissíveis. Ele também diz que, para dizer todas as coisas que ele disse, né, teve uma fala ali longa, ele diz que está pedindo a vitória do país e que ele orou e jejuou para poder estar ali e falar, quer dizer, ainda usa a religião, usa o nome de Deus. Isso é vergonhoso, usar o nome de Deus no meio dessas porcarias todas. E ainda por cima comparou a luta de Bolsonaro contra a justiça, uma luta de Davi e Golias. Mais uma vez, se referindo à religião, a Deus, para defender um criminoso como Bolsonaro. Inacreditável. Aí a gente sai da fala de Nicolas Ferreira e vamos para a fala da Michelle Bolsonaro. A Michelle falou, entre outras coisas, que estão prendendo a Débora só por causa de um batom. Gente, é inacreditável a capacidade que essa gente tem de inverter as coisas,
a capacidade que eles têm de mentir, mas são mentirosos elevado à 10ª potência. É gente da pior espécie. É gente que... Minha mãe tinha uma frase que ela diz que não mente, escorrega. Porque todo mundo sabe que a Débora não foi presa por causa de um batom ou porque pichou uma estátua. A Débora foi presa porque estava lá no meio dos golpistas pedindo golpe de Estado, pedindo intervenção militar. Então isso aqui, só bobo, só gente idiota seria capaz de acreditar nessa fala. De que alguém... Qual é a justiça em sua sã consciência que iria dar 14 anos de prisão para alguém porque pichou uma estátua? Eu já fiz até um vídeo aqui no meu canal, vou deixar o link aqui na descrição, explicando qual é a pena de alguém que faz uma pichação e qual que é a pena que é pedida diante de um golpe de Estado. Então, o que a Débora fez foi querer um golpe de Estado. Então ela está sendo condenada pela tentativa de golpe de Estado e não porque pichou uma estátua com batom. Aí ela também refere-se ao Eduardo Bolsonaro, ela diz, e o Duda está nos Estados Unidos sendo nosso porta-voz, mostrando a injustiça que estamos sofrendo aqui. Qual é a injustiça que sofre Michele Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro? Qual que é a injustiça? Eu gostaria que alguém elencasse para mim quais são as injustiças que estão sendo praticadas contra a família Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro virou réu? Isso é perseguição? Porque eles querem anistia e eles estão vendo que a justiça não vai conceder? É por isso? Porque se isso para vocês é perseguição, eu já vou dizendo, isso não é perseguição. Essas pessoas que vocês estão pedindo anistia estavam lá no 8 de janeiro tentando um golpe de Estado. Bolsonaro, que eles não querem de jeito nenhum que vá para a prisão, esse aí era o cabeça da organização criminosa que queria o golpe de Estado para impedir que o Lula assumisse o posto de presidente eleito. Então, não vejo nenhum tipo de injustiça. Aí a gente sai aqui da Michele, gente, e eu entro aqui na fala do Silas Malafaia. E aí o Malafaia repete uma frase que ele fala em toda a manifestação, que ele diz, estamos diante da maior perseguição política da história. Repito, se Bolsonaro tivesse vindo para o governo, tivesse trabalhado, ainda que você concorde ou não, e tivesse saído quando perdeu a eleição, tivesse passado a faixa para o Lula, tivesse reconhecido a derrota e tivesse saído, nada disso estaria acontecendo. Então ele não está sendo perseguido. O que aconteceu foi péssimo perdedor, não admitiu a derrota, não quis sair, não admitiu a vitória do adversário, fugiu, não passou a faixa, e depois que fugiu, que a gente viu, ataca as sedes dos 3 poderes. Então, Silas, não existe uma perseguição política. Bolsonaro tentou impedir a posse de um presidente democraticamente eleito usando a força. Usando a força. Queria usar os militares, as forças armadas, para não permitir que o Lula, que foi eleito na urna, assumisse o poder. Isso é perseguição política? Não é, né? Aí ele diz, chamou várias vezes de pseudo-golpe. Ele disse que Bolsonaro não deu golpe coisa nenhuma, que o golpe é uma farsa. E disse mais que a palavra golpe foi pronunciada por uma jornalista da Globo, que é a imprensa oficial do Alexandre de Moraes. Olha as acusações que faz Silas Malafaia contra a Rede Globo e contra Alexandre de Moraes. E ele diz que Bolsonaro, e aí ele repete isso, né, toda a manifestação, mas não custa nada dizer aqui de novo, ele diz que Bolsonaro não tentou o golpe de Estado. O que Bolsonaro tentou fazer foi usar a Constituição para pedir GLO, estado de sítio. Ele grita, né, ele baba, e ele diz assim, já viu alguém dar um golpe com a Constituição?
Não, Silas, golpe não se dá com a Constituição, não é? Mas, Silas, como é que você pede GLO e estado de sítio apenas porque você perdeu a eleição? Ou seja, essa fala aqui do Silas Malafaia é admitir que Bolsonaro queria o golpe. Ou seja, eles próprios se entregam. Porque exatamente isso, não se dá golpe com a Constituição. Mas você perdeu a eleição e você pede GLO e estado de sítio? Não faz nenhum sentido, Silas. Então, vocês se entregam. E aí ele chamou Lula de um mentiroso farsante contumaz. E aí, gente, ele diz coisas que só no mundo bolsonarista as pessoas vão acreditar. Porque acusa o governo federal. E eu pergunto aqui, o que é que o Lula fez? O Lula simplesmente fez a sua campanha, foi eleito e só queria assumir o posto que agora era dele. E aí quer culpar o Lula. Porque ele diz que o Lula recebeu muitas mensagens dizendo que ia ter manifestação, mas que nenhuma vez nessas manifestações apareceu a palavra golpe e que o Lula poderia ter evitado. Ou seja, acusando o Lula, sendo que ele deveria estar falando era do Bolsonaro, porque quem tentou o golpe foi o Bolsonaro e não o Lula. E aí, ele também diz que a denúncia de golpe, ele chama de pseudo-golpe, foi baseado na delação do Mauro Cid, porque o Alexandre de Moraes ameaçou a família do Mauro Cid. Isso também é mentira. Porque se tem provas com vídeos, os celulares foram apreendidos e tinha mensagem de celulares que provavam, inclusive, aquele tal de punhal verde e amarelo, que tinha como objetivo eliminar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Então é mentira. Não custa nada explicar aqui que Alexandre de Moraes em nenhum momento ameaçou Mauro Cid. O que o Alexandre de Moraes disse à época foi, olha, você fez um acordo de delação e nesse acordo de delação você prometeu contar tudo. Se você não está contando, o acordo que você fez com a gente, que incluía benefícios para a sua família, vai ser quebrado. Ora, o que Alexandre de Moraes disse de errado? Apenas mostrou para o colaborador Mauro Cid de que tinha um acordo e se esse acordo não fosse cumprido, a parte da justiça também seria quebrada. Simples assim. E aí, gente, deixamos por último aqui as falas do Bolsonaro. E Bolsonaro começa, como sempre é costume dele, chamando de minha Paulista, meu Brasil. Bom, a Paulista não é do Bolsonaro e o Brasil também não é do Bolsonaro. Nem quando ele era presidente da República, ele não é dono do Brasil. Ele foi eleito à época para governar o Brasil. Então ele não tem nada, mas é típico dele. E aí ele começa dizendo que a grande luta pela qual ele está lutando é a liberdade, pois a liberdade é mais importante do que a própria vida. É o que ele diz o tempo inteiro. Aí ele também diz que a esquerda foi para a rua e a esquerda pedia que não tivesse anistia e pedia a prisão do Bolsonaro. Sim, a esquerda fez essa manifestação pedindo a prisão do Bolsonaro e dizendo não à anistia. Aí ele diz, a anistia eles já perderam. Porque a anistia, segundo ele, é prerrogativa do Congresso. É verdade. A anistia é uma prerrogativa do Congresso. Mas não nesse caso. Porque aqui você iria aprovar uma lei de anistia no Congresso que iria anular a decisão de um tribunal superior. Então, eles dizem aqui, mas eles sabem que isso não é verdade. E realmente é uma prerrogativa do Congresso. Mas o Congresso não pode criar leis que vá contra uma decisão judicial. Porque senão, se for assim, sendo assim, Bolsonaro, todas as vezes que a justiça decidir algo e vocês não concordarem, simplesmente você vai lá e cria uma lei e derruba. Então, tá errado. Tá tudo errado. E aí ele também diz, fala um pouquinho sobre a Débora e seus filhos, diz como o Brasil foi injusto, a justiça foi injusta com a Débora, a gente já falou aqui sobre a Débora,
E aí, gente, como é comum do Bolsonaro, o que o Bolsonaro faz para tentar comover as pessoas, principalmente os desavisados? Ele tenta usar pessoas simples. Ele não fala, por exemplo, do alto escalão do seu governo que tentou dar golpe de Estado, porque essa gente não é coitada. Então ele tenta usar a gente coitada. Então ele diz assim, olha, que um pipoqueiro e um sorveteiro estão sendo acusados de dar golpe de Estado. Gente, o que importa a profissão do cara? Se é sorveteiro, se é pipoqueiro, se é pedreiro, se é Uber, não importa o que o cara é. A justiça não está olhando a profissão do cara para ir se ele é um sorveteiro, é um pedreiro, não sei o quê. O cara não pode ser condenado, isso não existe. O que a justiça está aqui condenando não é pela sua profissão. Está condenando porque eles estavam lá pedindo o golpe de Estado. E a Constituição pune a tentativa de golpe de Estado. Então não importa. Mas é comum do Bolsonaro tentar usar para dizer, ó, é só uns coitados, gente. É um pipoqueiro e um sorveteiro. E daí? Se você estava lá cometendo um crime, você precisa pagar como qualquer outra pessoa. E aí não importa a sua condição social, né? E aí ele termina dizendo que deram um jeito de tirar o Lula da cadeia. A gente já conhece a história, né? E o Lula foi descondenado, nem vale a pena falar sobre isso aqui, a gente fala isso aqui o tempo todo. E aí ele também diz que na eleição de 22, ele foi impedido pela justiça eleitoral de mostrar coisas que eram contra o Lula. Tem um monte de coisa que ele repete o tempo inteiro, vocês estão cansados de saber, mas eu marquei um aqui que ele diz que não pôde mostrar o Lula sendo recebido no Morro do Alemão por traficantes. Tudo que ele está dizendo é mentira, tá? Ele diz que o Lula defende isso, defende aquilo, que eu nem quero dizer aqui, mas é tudo mentira. E aí ele diz também, nessa mesma fala, lembra quando ele saiu do tribunal em que ele virou réu? Ele também diz que fizeram uma campanha para menores tirar título de eleitores. E ele diz que 75% desses menores votam na esquerda. E aí ele diz que deu mais ou menos 4 milhões de votos. Outra mentira. Porque segundo dados do TSE, os menores que tiraram títulos de eleitores foi por volta de 1.700.000. Não é nem a metade dos 4 milhões que ele está dizendo aqui. E ainda por cima, gente, tem uma coisa aqui muito importante. Quem é que disse que 75% dos mais jovens votam no Lula? De onde ele tirou essa ideia? Outra mentira, né? Ele disse também que ele sabia que o Brasil sentiria a falta dele, pois no seu governo o Brasil estava voando, que estava tudo em alta, que ele tinha um ministro da economia que era fantástico, e que aí o Brasil estava a todo vapor, tal, essas coisas todas aí que, pelo contrário, né? Bolsonaro foi o pior presidente da nossa história. Foi no governo do Bolsonaro que a gente viu as pessoas em filas para pegar osso. Foi no governo do Bolsonaro que morreram mais de 700 mil pessoas de Covid-19. Foi no governo do Bolsonaro que os preços de combustíveis e de alimento nunca tiveram tão alto na nossa história. Bolsonaro foi o cara que comprou briga com o mundo. Com a China, que é o nosso principal parceiro comercial. O Brasil virou a escória do mundo no governo Bolsonaro. Então é tudo mentira. E aí ele diz que Lula ganhou a eleição porque teve a mão pesada para mudar o resultado das eleições. Então, gente, eu fiz aqui um resumo. Eles falaram mais coisas, mas um resumão aqui de tudo que foi dito nessa manifestação. Tinha por volta ali de 44 mil pessoas, né? Muito longe, né? Tinha gente aí anunciando que seria milhões de pessoas. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa aqui. Se tivesse ali, tinha 44 mil pessoas, mais ou menos. Mas se tivesse na Paulista 10 milhões de pessoas, pergunto, isso mudaria alguma coisa? Nada. Nada. As pessoas comuns não têm nenhum poder de interferir na justiça brasileira. A justiça brasileira vai seguir o seu caminho, os processos contra o Bolsonaro vão continuar,
Bolsonaro sabe, e ele e os seus asseclas sabem que eles vão ser presos. E ainda acho que não deveria ser só Bolsonaro. As coisas que Malafaia e Nicolas Ferreira falam é assustador. Eles afrontam Alexandre de Moraes, afrontam o STF, afrontam a justiça. É uma gente completamente sem noção, vivendo em um mundo, em um universo paralelo. Então, não há nada que essa gente possa fazer para mudar o curso da história. E qual será o curso da história? Que Bolsonaro e seus asseclas serão condenados por tentativa de golpe de Estado, eles serão presos, e o fim deles é qual? É eles estarem na lata do lixo da história. A gente vai chegar um tempo que a gente nunca mais ouvirá falar de Nicolas Ferreira, de Silas Malafaia, de Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, de Michele Bolsonaro, porque essa gente nunca fez nada por ninguém, nunca fez nada pela política, nunca fez nada pela gente. E o fim dessas pessoas é o esquecimento. Basta a justiça brasileira seguir a passos firmes, fazendo o seu papel, que é prender essas pessoas, que é não deixar impune o que eles fizeram. Não existirá anistia, mesmo que seja aprovado. Eu duvido que isso será aprovado, mas se ainda porventura for aprovado, não passará pelo crivo do STF, porque ela é inconstitucional. Então, o fim dessa gente é o pior possível. E para quem acha, como Nicolas Ferreira, que essas manifestações é para construir um Brasil melhor, não. O que vai construir um Brasil melhor é a prisão do Bolsonaro e de seus asseclas. E o que vai construir um Brasil melhor é essas pessoas que estão presas e que estão pedindo anistia continuarem presas. Porque se amanhã a direita perder de novo a eleição e eles quiserem um golpe de Estado, pensarão 10 mil vezes antes de fazê-lo. Porque terá Bolsonaro e a sua cúpula como exemplo de que no Brasil a gente não quer golpe de Estado, a gente não quer ditadura, a gente quer democracia. Então, só através de penas pesadas e exemplares contra essas pessoas é que a gente vai conseguir garantir um Estado democrático de direito amanhã. Se a gente conceder anistia para essa gente, estamos abrindo a porta para a impunidade e estamos abrindo as portas para que amanhã eles voltem de novo a tentar novamente um golpe de Estado, porque essa gente que está aí, eles não querem saber de democracia. Porque se eles respeitassem a democracia, eles não estariam fazendo essas manifestações. Estariam respeitando o que está sendo feito pela justiça, e o governo que está aí, que eles batem tanto, esse foi democraticamente eleito. Então você pode não concordar com o governo, mas você tem que concordar com a democracia. E o Lula ganhou a eleição dentro da democracia. E tudo que se fala que foi o STF que deu um jeito de o Lula ganhar a eleição é tudo mentira. O TSE deu um jeito, é tudo mentira. O Lula ganhou a eleição pelo voto popular. Então, não a anistia, não a Bolsonaro, não a essa turma toda aí. E a gente só vai sossegar de verdade quando a gente vê todas essas pessoas que queriam aqui um golpe de Estado no país na prisão. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.